Oi. Hoje a gente vai falar sobre algoritmos de ordenação, tá? Em particular, os algoritmos que são O de n quadrado, né? Cuja execução é proporcional ao tamanho da entrada ao quadrado. São eles o selection, insertion, a gente vai ver com mais detalhes, tá bom? E o bubble sort, que a gente vai ver não com tantos detalhes, mas também vai ver. Eu queria lembrar sempre que tudo que a gente vê nesses vídeos aqui, os vídeos são materiais de apoio, tá? Os vídeos não são videoaulas completas. Todo o material de apoio está nesse link aí, né? joaoarturbn.github.io/ida. Por que eu digo isso? Porque aqui eu sou muito mais direto e não falo tanto de conceitos de contextualização. Por exemplo, eu acabei de falar que é n quadrado os algoritmos, mas eu vou falar superficialmente sobre isso durante o vídeo. Mas nesse material de apoio eu demonstro porque que é n quadrado, enfim. Bom, então, para começar, vamos direto ao ponto, falar sobre o selection sort, tá? Selection sort é um algoritmo, o próprio nome já diz, o objetivo principal é selecionar o menor elemento da minha sequência, tá? Eu tenho uma sequência aqui, ó, 7, 12, 10, 8, 5, 19, 3, 90, 12, e eu quero selecionar o menor e colocar no início. Essa é a tarefa fundamental desse algoritmo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar em resolver essa tarefa fundamental. Depois a gente pensa no algoritmo de ordenação como um todo. Então, selecionar o menor e colocar na primeira posição é um algoritmo, de certa forma, muito simples que a gente vê lá nas disciplinas introdutórias de programação, né? Qual que é o processo? A gente escolhe esse primeiro elemento como sendo o menor. Então, eu disse aqui, ó, o índice do menor é 0, é a posição 0 do meu array, tá? Por que eu faço isso? Porque eu não conheço o restante do array ainda, eu não analisei, eu digo, a primeira posição que eu vi, para mim, é o menor. Se eu não conheço outros números, esse é o menor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou iterar sobre esse array a partir da segunda posição, né? Porque eu não preciso comparar esse cara com ele mesmo. Então, a partir da segunda posição, eu vou iterar fazendo a comparação desse elemento da vez com o elemento que está marcado como o índice do menor. Por exemplo, aqui eu estou comparando 12 com 7. 12 é menor do que 7? Não. Então, eu continuo a iteração, certo? Ó, então, eu vou agora comparar. O meu J passou de 1 para 2. E J vai até o final, né? É um for. Estou falando de um for aqui, tá? Lembra, estamos procurando o menor elemento desse array. 10 é menor do que 7? Também não. Não faço nada. Vou para frente. 8 é menor do que 7? Também não. Vou para frente. Opa, achei um cara cujo valor é menor do que o que eu estava chamando de menor até agora, né? O 7 era menor, eu achei agora um elemento de valor 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou atualizar esse índice aqui, ó. O índice do menor não vai ser mais 0. Vai ser o índice que eu estou comparando agora, que achei que foi menor. Ou seja, G igual a 4. Achei não, né? Tive certeza. Então, o índice do menor passa a ser 4. Veja, essa variável índice do menor está guardando para a gente, o próprio nome já diz, o índice do menor elemento desse array. Tá bom? E ando para frente. 19 é menor agora do que o índice, do que o elemento que está em índice menor? É menor do que 5? Não, né? Então não faço nada. Vou para frente. 3 é menor? É. Achei um elemento que é menor do que o menor atual. Então o que eu faço? Atualizo esse índice aqui. Para qual índice? Para J. Para 6, né? É na posição 6 que está o menor elemento até agora. Então, índice do menor passou a ser 6. Comparo com o próximo, 90, não é menor do que 3, 12 não é menor do que 3, cheguei ao final da iteração. O que é que aconteceu? O que é que índice está guardando? Índice do menor. Está guardando o índice do menor elemento desse array. Vamos ver se é verdade? É, né? O 3 é o menor elemento desse array? É. O índice dele é o índice 6, né? Se a gente começar, obviamente, sempre contando de 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, achei o índice do menor. O que é que eu vou fazer agora? Se é um algoritmo de ordenação, esse é um algoritmo bem clássico e talvez o algoritmo que quem não é de computação sempre aplique quando vai ordenar alguma coisa. Procura o menor, coloca na frente. Procura o segundo menor, coloca na segunda posição. Terceiro menor e assim por diante. Então, a gente achou o índice do menor. O que é que a gente vai fazer agora? Jogar ele lá para a primeira posição, que é a posição dele, se ele é o menor elemento do array. Então, vamos trocar lá o 7 com o 3, tá vendo? Swap.
do vetor V, a posição 0 com a posição índice do menor, que eu encontrei. Beleza. Vê só, agora o 3, a invariante aqui, está respeitada. O 3 é o menor elemento do array? Ele está na posição dele? Está na primeira posição. Ou seja, eu posso considerar que daqui para trás está ordenado, certo? O 3 está na posição. Agora, basta eu fazer o mesmo processo daqui para frente, né? Para o restante do array. Vamos só tratar do que a gente fez agora do ponto de vista de código, tá? O que é que a gente fez de código? Eu comecei lá dizendo que o índice do menor era 0. Por quê? Porque eu não conhecia os outros elementos, tá? Então eu disse, olha, o índice do menor elemento é 0, ou seja, aquele valor, era o 7 que estava aqui, né? E aí eu fiz um for, lembra? O J começou daqui até o final do array, ou seja, J igual a 1 até menor do que o tamanho do array, e comparei sempre J com o índice do menor. Quando J foi menor, significa que eu achei um novo elemento menor naquele array, e aí eu atualizava o índice menor. Só isso, né? No final, o que é que eu fiz? Coloquei o índice do menor na posição 0. Troquei o valor que está na posição índice do menor com o valor da posição que está na posição 0. Foi simplesmente isso. Então, o que é que eu fiz? Selecionei o menor elemento do array e botei na primeira posição. Ordenei o array? Não. Mas agora eu posso usar essa tarefa fundamental para ordenar, porque se eu sei selecionar o menor e colocar no início, basta eu fazer isso repetidas vezes, né? Agora, da primeira posição para lá, aí da segunda para lá, da terceira para lá, até terminar o array. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai repetir esse algoritmo de selecionar o menor e colocar na primeira posição para o restante do array. Então o i passa a ser agora, vai ter um for adicional acima que vai tratar do índice i. I começou de 0, depois i passa a ser 1, depois i passa a ser 2 e assim por diante, tá bom? Então o que eu tenho aqui é um for de igual a 0 até o final do array, e veja, antes, o índice do menor era 0, lembra? Mas era 0 porque era na primeira execução, tá? Eu dizia, ó, esse é o primeiro elemento. Só que na segunda iteração, o índice do menor vai ser a posição i, vai ser essa posição 1 aqui. Na terceira iteração, o novo início do array vai ser esse cara. Na quarta iteração, o novo início do array vai ser esse cara. Então, eu mudei aqui, ao invés de 0 tem i. Eu também fiz outra mudança. O J partia de 1, lembra? Por que ele partia de 1? Porque era o início, o marco, era a posição à frente do início do array, né? O início do array estava aqui, então eu não precisava comparar ele com ele mesmo, começava J daqui. Agora, J sempre vai ser I mais 1, porque o início do array está mudando para mim, tá? Então, J é igual a índice mais 1. E uma outra coisa que eu mudei, só mudei 3 coisas daquela etapa fundamental. Ao invés de trocar com a posição 0, eu vou trocar com a posição i. Por quê? Eu trocava com a posição 0 porque eu estava pegando o menor e colocando na primeira posição. Agora eu estou fazendo o seguinte, a mesma etapa fundamental, só que para o restante do array. E o restante do array, o início dele é a posição 1. Depois o início vai ser a posição 2. Depois o início vai ser a posição 3. Então eu tenho que trocar com essa posição, não sempre com 0. Essa explicação aqui é a explicação do Selection Sort. Então, eu queria deixar muito claro para vocês, para pensarem dessa forma como eu expus o conteúdo. Ao invés de pensar no primeiro for e depois no for interno, pensa na etapa fundamental. O que é o Selection Sort no final das contas? É selecionar o menor elemento do array e colocar na primeira posição. É isso que o Selection Sort faz. Só que ele faz isso repetidas vezes. A primeira posição só vai ser a posição 0 na primeira iteração. Depois vai ser a posição 1, depois a 2, depois a 3 e assim por diante. Então, é repetir esse... E aí, você consegue abstrair esse for de fora, né? Que a gente diz. Tem um for interno aqui, que é o de selecionar o menor, e tem esse for externo aqui, que é fazer isso repetidas vezes. Tá bom? Essa é a ideia e implementação do Selection Sort. Então, o que eu vou fazer? Vou mostrar aqui a execução para o restante. Olha, o i passou a ser 12 agora, então eu chamei esse cara de menor. Aí comparei com 10. Qual é o menor restante? O menor restante aqui do array restante foi 5, né? Então, agora eu vou trocar 12 com 5. E agora eu vou fazer o mesmo processo a partir desse índice aqui. Quem é o menor desse array? É o elemento 7. Então, eu vou trocar 10, aqui, ó, 10 com 7. E vou fazer para o restante o mesmo processo. Quem é o menor? É o próprio 8. Então,
não faço muita coisa, troco ele com ele mesmo. Quem que é o menor desse restante aqui? É o 12. Desculpa, é o 10, né? Tem um elemento 10 lá. Então, troco o 10 com 12. Quem é o menor desse restante? É o 12. Troco o 12 com 19. O menor do resto é 12. Troco o 12 com 19 novamente. O menor do resto, 19. 19 comparado com 90, eu troco. O menor desse restante só tem um elemento, está ordenado no meu array, tá? 3, 5, 7, 8, 10, 12, 12, 19 e 90. Tá bom? Essa é a ideia e implementação do Selection Sort. Então, vamos falar um pouquinho sobre análise, né? A gente costuma enxergar ou costuma analisar 3 aspectos de um algoritmo nessa disciplina de estrutura de dados e de forma geral, de análise de algoritmo. A primeira coisa é a estabilidade, se ele é estável ou não. Lembra, o conceito de estabilidade a gente detalhou bem lá no material, né? Se eu mantenho a ordem original dos elementos que são iguais. Por exemplo, se tem um 2 na segunda posição e tem um 2 na nona posição, depois de ordenar, esse 2 da esquerda, da segunda posição, vem antes do 2 que estava na nona posição, tá bom? Eles vão estar juntos, mas um vem antes do outro. A ordem deles é preservada. Ele é in place porque ele até utiliza a memória auxiliar, a gente precisa de algumas variáveis, mas não é proporcional ao tamanho da entrada, né? Eu não precisei de outro array, por exemplo, de tamanho n para ordenar essa nossa sequência. Então, ele é in place, ou seja, ele é feito no próprio array. E a eficiência é N2, né? Porque se a gente for fazer análise, a gente compara o primeiro com n-1 elementos. Então, tem n-1 comparações. Depois a gente compara o segundo com n-2 elementos, né? n-2 elementos, né? Porque eu já não comparo para trás. Aí depois n-3, n-4, n-5, até chegar em 0 comparações, ou uma comparação. Bom, enfim, essa soma aqui é uma soma muito conhecida de computação, tá? Ela é na verdade, computação é matemática, isso é uma PA decrescente finita, tá bom? Então, há uma fórmula muito clara lá para calcular essa soma aqui, a n vezes a n menos r, que é a razão aqui é 1 sobre 2. Então, isso aqui dá n quadrado, tá? N quadrado, e ainda tem algumas trocas, só que a gente sabe que n quadrado mais n acaba sendo n quadrado, então a eficiência desse algoritmo é n quadrado. Lembrando, esse detalhamento da eficiência está no material escrito da disciplina, não é o objetivo da gente ver ele com detalhes aqui, tá bom? Esse algoritmo, eu não sei se ficou complexo isso aqui, mas ele não é estável, ou seja, ele não preserva a ordem dos elementos iguais, tá bom?